português, quando ele chegou aqui no Brasil, de lá ele avistou o Monte Pascoal. Quando ele chegou, ele trouxe toda a perturbação para nós. Primeiro, roubando o nosso ouro, roubando nosso pau-brasil, matando nossos parentes, matando nossas parentes. O nosso Brasil, ele era todo completo de índio. Índio, floresta, rio, peixe, caça, era todo farturento. O nosso povo andava numa vida soberana, dado por Tupã. O que significa Tupã para nós? É Deus. Nós tínhamos uma vida, o nosso povo tinha uma vida saudável. Nosso povo não tinha maldade. Quando esse português chegou aqui no Brasil, aqui nessa terra de origem tradicional dos nossos anciões, aí que veio trazendo a violência, a torça-febre, a dor de cabeça, febre, paludismo, esses tipos de doença para toxicar os nossos parentes. Nosso povo, eles viviam da graça de Deus, que hoje envolve aqui nossa terra tradicional, toda desmatada. Nós consideramos ela como uma mãe, como a mãe. A história dos povos indígenas do Brasil pode ser resumida em poucas palavras, como uma história de sofrimento, de exploração, de negação do direito à assistência e de extermínio. Os povos indígenas, que na época da chegada dos portugueses eram em torno de 5 milhões de pessoas, em 1970 eles estavam reduzidos a 90 mil pessoas. E as causas desse extermínio, na pesquisa que foi feita pelo CIMI, identificamos 1.470 povos extintos. E a maior parte deles foram vítimas, principalmente das doenças. As doenças foram a grande causa da depopulação, da mudança dos hábitos culturais, da escravização, que foi um fator muito importante, e também das guerras. E um outro fator também foi a miscigenação. Então, naquela estrada ali, ao lado da estrada tem uma aldeia Guarani. A terra não é demarcada. E a gente já mora aí há 8 anos. E a gente está lutando para conseguir a demarcação. Nós não queremos o Brasil inteiro hoje, mas nós queremos aonde morreu o nosso antepassado, aonde foi enterrado o nosso antepassado. Quando eu vejo meu pai contar essa história para mim, me dói o coração. Da violência que eles fizeram contra o nosso povo. Nós calculamos que os índios do Brasil sejam cerca de 750 mil e que pertençam a 135 etnias.
A realidade dos índios é uma realidade de grande pobreza, não somente do ponto de vista econômico, mas também uma tentativa de apagar a identidade cultural dos índios. O CIMI nasceu em 1972. Em 1971, houve um simpósio de antropólogos que havia sugerido uma moratória. Tinham dito, chega com os missionários nas comunidades indígenas, pois eles sufocam a cultura dos índios. Ao invés de nos retirarmos como missionários no interior da igreja, nos colocamos o problema de como fazer a missão de modo diferente, que não seja uma simples catequese. E a partir daí procuramos programar a missão a partir de alguns pontos básicos: o diálogo, a culturalização, a libertação. Então, o Conselho Indigenista Missionário escolhe a opção, faz a escolha de sair das cidades, de sair dos escritórios, de ir viver lá onde vivem os índios para poder crescer com eles. Chegamos. Tá aí, tá aqui. É uma escolha corajosa, porque levou missionários e missionárias, religiosos e laicos, estrangeiros e brasileiros, para viver e, consequentemente, sofrer as mesmas consequências que os povos indígenas estavam sofrendo. Nós temos registros de que no ano de 2004, 30 índios foram assassinados no Brasil. A maioria desses assassinatos é consequência direta da disputa pela posse da terra ou das riquezas naturais existentes, pela apropriação das riquezas naturais existentes nas terras indígenas. Bom, agora a gente está indo para a aldeia Pegualtã, que é no município de Sete Barras, fica no Vale do Ribeira, sul do estado de São Paulo. Butaporã. Aí, até. Essa aldeia é do povo Guarani-Mbeá e moram lá mais ou menos cerca de 120 pessoas, sendo que quase metade são crianças. O maior problema enfrentado por essa comunidade indígena é a falta de regularização de sua terra. Isso traz muita insegurança para a comunidade, porque essa área, mesmo sendo uma terra de ocupação tradicional indígena, sobreposta a ela existe um parque de preservação ambiental do governo do estado. E o governo do estado move uma ação na justiça pedindo a retirada dessa comunidade desse local. Toda essa terra, principalmente essa região do Vale do Ribeira, sempre foi ocupada pelo povo Guarani, pelos povos indígenas. E hoje, quando eles retomam as suas terras, são tratados como estrangeiros dentro da sua própria casa. A terra é importante para os povos indígenas por duas razões. Primeiro, porque eles precisam de um espaço grande para poder manter o modo de vida tradicional. Eram povos que viviam da caça, da pesca e de uma agricultura rotativa. E ligado a essa parte material de sobrevivência, na terra está todo um universo cultural religioso. Quer dizer, nos rios, na mata que estão os espíritos, é de lá que eles tiram o sustento, os rituais, as festas estão ligados com
o ciclo da lua, das estações, da chuva, da seca. Então todo esse entorno é muito importante. A terra não é como nós imaginamos, que é um pedaço de chão para construir uma casa. Para eles é muito mais profundo e mais amplo. Hoje nós estamos sofrendo ameaça de Fundação Florestal, Polícia Florestal, que sempre, muitas vezes, passava aqui. Sofremos muito ameaça que nós, Guarani, 500 anos de contato, não muda. Como vocês estão vendo, a casa aqui, o jeito de nós viver, tudo isso não muda e não vai mudar. Deus vem, Criador da terra, Deus deixou a terra e não vai vender para ninguém. Eu não sou dono da terra, mas eu preciso de garantir terra para o nosso filho viver sossegado. O trabalho principal, a prioridade, se refere à questão da contribuição para que eles possam conseguir a demarcação de suas terras. Para isso nós trabalhamos principalmente na questão da formação quanto aos direitos que eles têm. Os direitos que estão previstos, inclusive, na Constituição Federal. Tá, isso está colocando assim, em todas as paróquias, em escola. E no dia 23 daí a mobilização, né? Para levar as crianças, vocês falaram umas 30 pessoas, né? Na terça-feira, participar, né? Nós trabalhamos no sentido de que eles conheçam esses direitos, para que eles possam, então, estar se organizando, se mobilizando, para poder estar fazendo valer, né, esses direitos. O trabalho do CIB, então, consiste muito em ser companheiro nessa luta, companheiros de viagem, obriga e força com que a sociedade como um todo, com que o governo preste atenção nesse tipo de forma de vida. Porque é possível viver em comunidade, é possível viver de forma simples, é possível viver em harmonia com a natureza. Choque! Fala, choque! Eu falo do meu sofrimento, né? Meu sofrimento, minha filha, depois que esse menino se acabou por lá, a minha vida é só doente. Eu vivo mais doente que são. Aquele sofrimento tão grande que eu não posso me equilibrar como eu era de primeira. Só sempre vou só indo para trás, indo para frente, a minha saúde não vai para frente, só vai diminuindo aquela força que eu tinha. Depois que esse menino se acabou por lá, eu não tive mais saúde. Acabou esse lá, no fogo queimado, mataram meu filho lá no fogo queimado, outro morreu ali naquele lixo ali, que os fazendeiros acabou com a vida dele também, e por isso ficou. Eu só indo para trás. Nunca eu tomo minha saúde, mas nunca não tomo minha saúde, porque a saúde minha era a alegria de meus filhos. Quer dizer que eu não tenho meus filhos para fazer alegria para mim, que eu só tinha 3 filhos, esses 3, eu só fiquei só com um, esses 2 se acabaram por mão dos outros. Geralmente a invasão mais frequente chega dos cortadores de plantas, dos madeireiros. Ameaças cotidianas chegam dos garimpeiros de ouro. Depois temos o negócio agrícola, a extensão da monocultura da soja, do milho, do algodão, da cana-de-açúcar. Seguem as multinacionais, frequentemente interessadas nos minerais presentes nas áreas indígenas, que, por meio de golpes de caneta, de documentos, conseguem obter a permissão para explorar mineralmente essas terras. E então os índios são um impedimento. Esta que é o que eu vi a Carajás.
vai do sul do Pará até o porto de Itaqui, em São Luís do Maranhão. Essa ferrovia pertence à Companhia Vale do Rio Doce e foi implantada na década de 80 pelo governo brasileiro. É conhecido como o Projeto Grande Carajás. Essa ferrovia, ao longo do percurso, cortou várias áreas indígenas e dentre elas está a área Caru, onde habita o povo Aguajá. Nesta aldeia moram 137 pessoas, sendo que 60 são de 0 a 13 anos, 60 crianças. Essa ferrovia ela é prejudicial pelos índios porque, além de cortar a área indígena ao ar, ela tem 20 trens cargueiros que passam todos os dias carregando minério para ser desembarcado no porto Itaqui, em São Luís do Maranhão. O barulho do trem afugenta as casas, além de ter reduzido o território do povo. Mas isso é apenas uma forma de invasão que os Auá enfrentam hoje. O problema de invasão para corte de madeira está muito grande. São muitos madeireiros que invadem a área, cortando madeira para abastecer as serrarias nas localidades vizinhas. São índios Auá-Guajá, se autodenomina Auá, mas a sociedade envolvente, nós, não índios, chamamos de Guajá. É uma população praticamente muito jovem, você pode ver, muito jovem. Eles costumam se respeitar e considerar a pessoa que é mais vivida. Pode ser o homem ou a mulher. Então, aquele mais vivido que tem mais conhecimento sobre a história do povo, aquele que sabe mais o jeito de ser, de viver dos Auá. Eu acredito que a principal violência que os Auá enfrentam é exatamente a violação dos seus direitos, né? São direitos constitucionais garantidos e que não são respeitados pelo Estado. Eles têm direito a uma educação específica, diferenciada, eles têm direito a uma saúde de qualidade, que respeite a sua organização social, têm direito a uma terra protegida. Já morreu 17 lideranças da gente, né? Assassinados pelos fazendeiros que vivem por essa região, né? Então, inclusive morreu uma liderança da gente, que é o Índio Galdino, né? Filho de Minervina e Jó, né? Então foi uma morte muito cruel. Mataram ele queimado em Brasília, né? Então hoje é um dia de muita tristeza para a gente, foi um dia de hoje, né? Que ele foi sepultado dentro da nossa área indígena, né? Então foi um motivo de muita tristeza para nós, mas foi uma tristeza que a gente pegou com luta. E nós não foi mó disso que nós deixamos de lutar pela terra. Eu acho que é o maior de todos os problemas, que é o conflito de interesses. Então tem interesse de madeireiro, tem interesse de quem extrai pedras preciosas. O que nós estamos vendo é uma grande plantação de soja, onde são anualmente colhidos mais de 3 bilhões de toneladas de soja
que estão nas mãos do agronegócio e são quase todas elas para exportação. Interesses que conflitam com os grandes criadores de gado. Nesta terra do Mato Grosso do Sul são criados em torno de 30 milhões de cabeças de gado. Então, assim, tem uma série de interesses capitalistas que conflitam com aquilo que é o direito conquistado dos índios. A sua grande maioria é exportada, enquanto os agricultores e os índios vivem de fome e sem terra. Aqui no Mato Grosso do Sul, se implantasse uma estrutura de concentração fundiária, concentração de terra muito grande nas mãos de poucos latifundiários, fazendeiros e pessoas indústrias do agronegócio. Os camponeses estão sendo obrigados a estar em lonas de barraca, na beira das estradas. E os índios estão confinados como mão de obra barata em pequenas porções de terra, onde a consequência imediata é a grande violência. Cone sul do estado, na região de Dourados, até a fronteira com o Paraguai, vive o povo Kaiowá-Guarani, que são em torno de 30 mil índios e que praticamente vivem em torno de 20 mil hectares. O meu pai foi um grande liderança, Kaiowá e Guarani. Ele trabalhou incansavelmente em prol do meu povo, nosso povo, Kaiowá e Guarani. Começamos a entrar dia 27 de abril do ano 2099, do ano 99. Aí ficamos aqui até o ano 2002, quando a justiça decidiu que nós tirássemos daqui à força. E saímos daqui. No ano 2003, ficamos um ano fora, na beira do caminho, onde nós não podemos mais viver, né? Vivemos ali na beira do caminho, jogado, enfrentando poeira, enfrentando chuva, sol, debaixo da lona preta, né? E aí ficamos um ano. Depois de um ano, nós acabamos, resolvemos de reocupar novamente. E nessa reocupação, no dia 13 de janeiro de 2004, outro massacre, e acabou, o fazendeiro acabou matando, né, meu pai, né, o cacique. Hoje, nós não chegamos num ponto que nós podemos assim caminhar sozinho ainda. Ainda estamos dependendo do governo. Nós estamos ainda dependendo do sacolão do governo. Por causa que ainda nós não possuímos tudo a nossa terra ainda. Nós estamos num pedaço bem pequeno, né? Se nós tivéssemos toda a nossa terra, nós teríamos uma quantidade de fartura, né? Mas nós não tem. Nós estamos aqui num pedacinho aqui, que não chega quase nem 50 hectares de terra. Então é muito pouco. E nós já estamos aqui praticamente em 66 famílias. Então não tem como plantar bastante. Então, aqui na aldeia, existe criança fora do peso. Existe criança que falta de alimentação, né? Falta alimentação, falta de uma vitamina, falta
Falta mesmo de alimentação. Essa aqui é uma da sepultura do líder Galdino, né, que morreu no dia 19 de abril. E aí nós estamos limpando porque foi uma liderança que sempre lutou em benefício da comunidade, né? E morreu brutalmente em Brasília, queimado, né? Justamente lutando pelo direito, né, da comunidade indígena, né, que é a questão da terra, né, que é 54 mil hectares, 100 que nós temos aqui na mão dos grileiros. E ele foi para Brasília justamente para defender a causa, né, que é a terra, né, o lado da comunidade. E aí, de repente, ele foi morto, né? A comunidade se sente uma grande falta de um líder, né, de um grande líder que morreu por essa luta, e aí por isso nós estamos limpando a sepultura dele. Tudo que os Pataxó querem é recuperar todo esse território que está simbolizado aqui neste mapa de 54.100 hectares. Eles vivem hoje numa faixa de 15 mil hectares, que está numerada aqui, aqui e aqui. São 3 municípios, Pau-Brasil, Camaquã e Itaju do Colônia. Essa área foi demarcada em 1936, né, e os índios foram sistematicamente expulsos. Eles querem recuperar todas as suas terras para viver dignamente como índios. Para o CIMI é muito importante ocupar o espaço do Parlamento Brasileiro, porque aqui nesta casa são discutidas as leis que dizem respeito à vida dos povos indígenas no Brasil. Só na Câmara Federal tramitam 71 proposições legislativas, projetos de lei referente à vida dos povos indígenas, são de interesse direto dos povos indígenas. Lamentavelmente, o maior número de projetos de lei são contra o interesse dos povos indígenas. Em geral, são formulações, proposições feitas por parlamentares que detêm poder econômico e que defendem o interesse de grupos políticos e econômicos regionais. Esses grupos, em geral, eles pretendem se apropriar da terra indígena, fazendo um esbulho de toda a terra, ocupando a terra, ou roubar as riquezas naturais nelas existentes, como minérios, madeira, além de toda a biodiversidade da qual os povos indígenas são detentores. E a luta dos povos indígenas, ela começa nas comunidades, começa nas aldeias, e lá nós temos que também estar fazendo um trabalho de assessoria, de formação, mas ela passa por instâncias do Estado brasileiro, do Poder Executivo, do Poder Judiciário e do Poder Legislativo, que aqui nessa casa é representado pela Câmara Federal. Essa comunidade maravilhosa que é o povo Pataxó. Boa tarde. Essas caixas o CIMI tem, junto com os índios, não só denunciado a situação aqui, mas também colaborado com o processo de formação de cada um deles, no sentido de garantir esses espaços. Então hoje o colégio, a rádio comunitária, a própria associação, são frutos também de um trabalho de assessoria do CIMI no campo da formação, já que a gente trabalha a formação política, uma formação global com todos eles. Aquela frase de São Paulo que diz não mais existir liberto ou escravo, grego, romano, homem ou mulher. Provavelmente esta frase aqui abriu os horizontes ao testemunho missionário do CIMI, fez entender que o que contava era viver uma experiência de vida, vivê-la junto, no respeito da diversidade, vivê-la com amor, principalmente tentar descobrir a presença de Deus, como Ele se manifesta dentro das culturas, dentro das tradições, dentro dos rituais, dentro das liturgias indígenas. Somos índios e queremos viver como índios.